Antes de orarmos para ouvirmos a mensagem da palavra de Deus, queremos interceder por alguns nomes algumas pessoas que estão necessitadas. Nós queremos orar pelo pastor Joel, pelo irmão Gregório, o Rodrigo, a Gislane e o Sérgio e família. Quantos creem que Deus pode fazer milagre? Amém. Amém. Quantos milagres Deus fez através dessa igreja orando? Então nós vamos interceder como se fosse o nosso parente próximo, como se fosse realmente nosso parente próximo. Vamos ouvir também a palavra de Deus. Com certeza Deus já tem falado conosco através dos hinos e de tudo quanto foi falado aqui nesta noite, né? Vamos interceder então por esses pedidos de oração. Quero já convidar o nosso irmão, que com certeza Deus vai te usar nesta noite para transmitir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, e a vontade dele é falar conosco. Oramos então nesse momento. Pai eterno, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, esses pedidos de oração. Orar pelo pastor Joel, Senhor, pelo irmão Gregório, pelo Rodrigo, pela Gislane, pelo Sérgio e família. Nós sabemos que o Senhor é Deus que pode fazer milagre. Deus eterno, entra com providência, Senhor Jesus, para fazer, Senhor, aleluia, um milagre nessas famílias, curando, Senhor Jesus, levantando, Senhor, operando maravilha. Deus, eu sei que o Senhor tem falado em corações nessa noite já, através dos louvores, através, Senhor, de tudo quanto o Senhor fez nessa noite, tudo que foi falado nesta noite. Agora queremos ouvir, Senhor, a mensagem da Tua palavra que vai ser pregada. Usa o Teu servo nesta noite, mais uma vez, porque os nossos corações estão abertos para ouvir o Teu falar nesta noite. Amém e amém. Paz do Senhor, queridos. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus nessa noite? Amém. Confesso aos irmãos que hoje é um culto da família, e pregar sobre família é um pecado, porque quando nós olhamos para a Bíblia fala de família de Gênesis até Apocalipse. Mas eu estava orando ao Senhor e pedindo para que Deus direcionasse uma palavra sobre família nesse dia de hoje. E eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias para falar de uma família em Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos falar da família de Noé, apesar de não termos talvez tantos detalhes da família de Noé, mas eu estava orando e ouvindo, cantando o hino da harpa de hoje, ainda me lembrei, ainda na segunda estrofe do primeiro hino, falava: muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, tal como os dias de Noé estamos vivendo, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9, primeiro. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Capítulo 7, primeiro versículo. Depois disse o Senhor a Noé: entra, tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Versículo 5 do capítulo 7. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Versículo 7. Entrou na arca, e com ele, Noé, melhor dizendo, voltando, versículo 7, Noé entrou na arca, e não sozinho, mas com ele, os seus filhos, a sua mulher
e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Sente-se adorando a Deus nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, um texto que eu quero refletir com os irmãos nessa noite, e durante a minha ministração, algumas perguntas eu vou estar fazendo aos irmãos, e eu quero que os irmãos comecem a meditar nessas perguntas que eu estarei fazendo nesta noite, nesta oportunidade. Hoje não é uma mensagem temática, mas ela vai talvez percorrer alguns temas, mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco poderosamente, e nós vamos sair aqui dessa noite abençoados pela sua palavra. Nós vivemos num tempo conturbado, principalmente no nosso país. Os nossos dias que nós vivemos, quando nós olhamos para a verdade, nós percebemos que a verdade, ela tem, cada dia que se passa, a verdade tem se tornado relativa. Nós não conseguimos mais defender, né, num contexto geral, do nosso país principalmente, a verdade como absoluta. Ela sempre olha, é verdade isso, mas depende, sempre tem o depende, sempre tem a ocasião, e com isso a verdade parece que ela vai se fragilizando. Eu estava nessa semana viagem e conversando com alguns colaboradores da empresa e olhando pelo contexto político, que é o que de fato tem muito, esse assunto tem muito se destacado na nossa nação. E eles começaram a talvez propor algumas soluções para o nosso país, falando, olha, eu acho que talvez os políticos que o nosso país tem, eles precisam iniciar tudo do zero, e aí talvez o nosso país melhore. E aí começamos a discutir, a conversar, e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, olha, o problema no Brasil e o problema no mundo não é a política, o problema no Brasil e o problema no mundo não são talvez as pessoas que representam as suas nações, não são governadores, não são empresários. O problema do mundo e do nosso país é o pecado que está nele. É o pecado que está enraizado nele. E esse é o problema de todo ser humano, esse é o problema do mundo. E a única solução que tem para isso é Jesus Cristo. A única solução que tem para o nosso país é Jesus. Não existe nenhuma outra solução. Pode-se talvez criar fórmulas, pode-se talvez criar qualquer mecanismos para poder melhorar o nosso país, pode criar leis, novas leis, enfim, mas o principal problema do nosso país é o pecado que está enraizado. E para resolver o problema do pecado, só existe uma pessoa, só existe Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele resolve, de fato, resolver lá na raiz do problema. Qualquer movimentação é simplesmente engano para todos nós. Somente Jesus resolve os nossos problemas. Somente Jesus resolve o problema do nosso país, do nosso mundo e da nossa sociedade como um todo. E quando nós olhamos e começamos a comparar o tempo de Noé com os nossos tempos, nós olhamos, às vezes podemos olhar e perceber, nossa, mas é tão distante, é lá do Antigo Testamento, é lá no início das coisas. Mas sabe que o problema, isso eu aprendi quando eu fiz 30 anos de idade, que o problema das gerações nunca serão, por mais que agora nós vivemos uma época tecnológica, enfim, mas a raiz do problema sempre vai ser a mesma. A raiz é sempre o pecado. O problema sempre vai estar ali. Pode passar gerações, pode passar o que for. Nós estamos aqui falando de um homem que viveu numa época que não tinha tecnologia, que não tinha carro, que não tinha nada, mas foi apresentado o problema aqui, era a pecaminosidade do povo. Era a pecaminosidade daqueles que estavam vivendo naquilo. E nesse início de mundo, podemos dizer, Deus, Ele olhando para a terra, Ele decidiu destruir, exterminar tudo. Porém, quando Ele começou a observar a terra, Ele viu uma pessoa que era diferente das demais. Ele percebeu não somente uma pessoa, mas a sua família como um todo. Era uma família diferente, ela se destacava no meio da multidão. E eu e você também temos que se destacar no meio desta sociedade. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente em nós. E esse algo diferente não são as nossas graduações. Esse algo
algo diferente que as pessoas vão olhar em nós não é talvez a nossa boa comunicação. Esse algo diferente que as pessoas vão olhar em nós não é talvez uma boa oratória. Esse algo diferente que as pessoas vão olhar em nós não é talvez uma boa educação ou como poder se comportar. Esse algo diferente que as pessoas veem em nós precisa ser uma pessoa, precisa ser Jesus Cristo estampado em nosso rosto. E quando as pessoas olharem e perceberem, ver, olha, eu sinto que tem algo diferente em você. Tem de fato algo diferente em mim. É o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida, aleluia, e Ele também quer habitar na sua vida, e você já fala de Jesus para essas pessoas. Nós precisamos destoar da sociedade. As pessoas precisam ver a diferença em nós. E quando nós olhamos para o texto, para esses textos, eu gostaria de, com os irmãos, começar a meditar em alguns versículos que nós lemos. Nessa mensagem eu tenho 4 pontos, 4 características que vou estar ministrando com os irmãos a respeito da vida de Noé. E o primeiro ponto, a primeira característica, no versículo de número 9, no capítulo 6, o final do versículo fala que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Essa frase de alguém andar com Deus, ela só aparece 2 vezes na Bíblia, com Enoque e com Noé. Pode percorrer a Bíblia toda, principalmente o Antigo Testamento. Você vai ver Davi, você vai ver Josué, vários personagens bíblicos que se destacaram no Antigo Testamento. Nenhum deles você vai encontrar esta frase, Noé andava com Deus. E esse andar com Deus, na raiz do hebraico, é claro que eu não vou falar no hebraico aqui, porque eu não sei falar hebraico, só falo português mali, e um pouquinho beliscando do espanhol, mas o andar com Deus na raiz do hebraico aqui, não é simplesmente como se talvez você pegasse uma criança pela mão e você andasse com ela, em que o nível de consciência de onde vocês estivessem caminhando, estava mais subsidiado em cima de você. Você estava conduzindo uma criança, talvez ela não tenha tanto conhecimento de onde vocês estavam caminhando. O texto, quando fala de Noé andava com Deus, no original do hebraico, o andar aqui significa não somente no andar de Noé que estava andando com Deus, mas também que Deus andava com Noé. E aí quando eu entendi isso aqui, eu percebi, opa, tem algo diferente aqui nesse versículo. Não é só simplesmente Noé andar com Deus, como se, olha, eu ando com Deus diariamente, porque Deus ele é onipresente, Ele está comigo em todos os lugares, mas também é o fato de Deus estar andando com Noé, no sentido de Deus estar aprovando as atitudes que Noé tinha, no sentido de Deus estar onde Noé também queria estar. E aí eu entendi que o versículo dava um sentido totalmente diferente. Por quê? Porque quando nós falamos de andar com Deus, nós podemos falar que, olha, Deus anda comigo, Deus sempre está comigo, mas será que Deus consegue acessar alguns lugares que você acessa? Será que Deus consegue entrar em alguns ambientes que você entra? Será que Deus ele consegue entrar também em alguns lugares que você, porventura, talvez tenha entrado? E quando nós falamos de Noé, nós olhamos aqui primeiro a figura paterna, um homem de casa, um homem de família, e nós percebemos que conforme esse homem tem esse relacionamento com Deus, também a sua família ela é influenciada por isso. A sua família também ela é influenciada por isso. É interessante que quando nós lemos sobre Noé, ele aparece algumas vezes na Bíblia Sagrada. Em Ezequiel, no capítulo de número 12, no capítulo 14, versículo 12 ao 14, nós vamos perceber que esse homem, ele era um homem diferente diante da sociedade. No versículo 12 ao 14 de Ezequiel 14, fala assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim e se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. E aí talvez
o próprio Deus já respondendo uma pergunta que poderia surgir. Tá, mas se começasse a trazer alguns personagens bíblicos e colocasse essas pessoas na terra como uma forma de fazer com que Deus não executasse o juízo. E aí o versículo continua, ele diz assim: ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Deus está dizendo que mesmo que, se porventura esta região, esta nação, este povo, que tivesse pecado contra ele, viesse um juízo de Deus, e se tivesse esses 3 homens ali, Deus iria retirar esses 3 homens, mas ainda assim colocaria o seu juízo sobre aquele lugar. E quando nós olhamos para Noé, nós vemos que Noé ele tem uma figura destacada, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Andar com Deus, Noé andava com Deus. Eu achei interessante uma frase que andar com Deus não é o quanto eu tenho de Deus, mas andar com Deus é o quanto Deus tem de mim. Andar com Deus não é o quanto eu tenho de Deus. Sabe aquela frase, olha, se eu é usado por Deus, amém. Mas o andar com Deus é o quanto Deus tem de mim. É o quanto eu deixo ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. É o quanto Deus ele trabalha através da minha vida em diferentes áreas, independente aonde eu esteja, eu deixo ser controlado por Deus. É interessante que Noé, ele tinha uma das características que só mais lá na frente, só no Novo Testamento nós conseguimos perceber, e isso fica de forma muito mais clara, o fruto do Espírito. Nós às vezes não comentamos, não falamos muito sobre o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito nós recebemos da parte de Deus. Quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, vem junto o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é como se fosse uma bergamota, uma mexerica, como diz no Paraná, né? Em que ele é um fruto apenas, mas você descasca e você vê que tem vários gominhos. Essa é uma representatividade. É como o fruto do Espírito, e que em cada gomo representa uma parte desse fruto. Não são frutos, né? É um fruto apenas, em que tem essa divisão dentro dele. E quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, versículo 22, em que o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito, ele é gozo, ele é paz, né? Longanimidade, paciência, ele é benignidade, né? Uma pessoa ser boa, ser benevolente, ser misericordioso. O fruto do Espírito, ele é bondade, ele é fé, mansidão, ele é domínio próprio. E sabe quando você abre uma dessas bergamotas e você começa a abrir ela e começa a comer, sempre parece que tem um gominho assim no meio que ele não está tão desenvolvido. Assim alguns crentes que têm o fruto do Espírito, mas ele não desenvolve todos, ele só desenvolve alguns. E aí o Espírito Santo de Deus usa a minha vida para dizer, olha, você precisa desenvolver alguma coisa aí que está desajustada na tua vida, tem alguma coisa aí que precisa dar uma melhoradinha. Eu não sei se talvez na tua vida o que precisa mais é amor. Dá uma olhadinha, vê como é que está tratando as pessoas, vê como é que está o teu amor com o teu próximo. Eu não sei se na tua vida você está precisando mais de benignidade, de bondade, mais de fé, desenvolver mais uma mansidão, uma temperança, um domínio próprio, mas dá uma olhadinha aí, verifica como é que está a tua situação. Quando fala sobre domínio próprio, eu estava ontem num compromisso. E quando fala sobre o fruto do Espírito, de desenvolver isso dentro das nossas vidas, das nossas famílias, eu estava numa situação que eu percebi um fruto do Espírito muito bem desenvolvido em mim. Estava com a minha esposa, eu estava sentado do lado dela, e eu estava numa casa, e tinha uma criança pequena, e a criança pequena ela tinha um grau de autismo, assim, tinha um grau leve, e pelo comportamento a gente percebia. E essa criança, eu estava com uma xícara de café no meu colo, estava eu e ela sentada, essa criança começou a pular, e do nada essa criança bateu em mim, derramou a xícara de café na calça, e naquela hora, irmão, nossa, mas subiu um sangue, que deu vontade assim, abençoado. Mas aí eu vi assim, o fruto do Espírito trabalhando dentro da minha vida, que eu fiquei calmo, eu falei assim, amor, tudo bem aí? Tá. Eu me levantei, com a xícara já meia vazia, fui até a cozinha, peguei um pano, dei uma limpadinha,
e não falei absolutamente nada. Fiquei quietinho. Isso é fruto do Espírito, domínio próprio, controle próprio. Porque às vezes nas circunstâncias da nossa vida nós começamos a falar coisas que não deveria, e depois nós nos arrependemos. É o fruto do Espírito que não está sendo muito bem trabalhado ali. E aí depois você começa a se arrepender, quer pedir perdão, quer pedir desculpa. Mas se você tivesse trabalhado o fruto do Espírito na sua vida, você não precisaria talvez pedir tanto perdão, porque você tem domínio próprio. Você talvez não precisaria pedir tanto perdão, porque você tem o fruto do Espírito muito bem desenvolvido na sua vida. Aleluia. Em Gálatas 5:22, nós vemos também gozo, alegria, a pessoa que ela é alegre. Quando levanta da manhã, a minha esposa mesmo, ela tem essa parte do fruto muito bem desenvolvida. Pode estar chovendo, pode estar o que for, ela levanta de manhã, ela manda mensagem para uns 10, falando já nasceu no sol da fazendinha, vamos botar leite para o boi, para a vaquinha. Ela manda mensagem para todo mundo, e bom dia e tal. Eu vou acordar só depois das 9, que o processamento é meio lento, assim, é dos antigos ainda, é o Windows 95, é depois das 9 que eu vou dizer, não, ela já levanta 1000 por hora, é o i7, o i9, o i10, já o processador dela, é a 1000 por hora, e aí eu vejo assim, a alegria, né? Pode estar frio, pode estar chovendo, pode estar o que for, ela vem na pegada já a 1000 por hora, né? Então, eu queria que você lesse esse versículo de Gálatas 5:22 na sua casa e começasse a analisar, a pontuar e perceber, olhar, olha, o que eu preciso desenvolver melhor na minha vida, o que está, olha, amor, é uma análise, uma autoanálise sua, né, que você deve fazer isso na sua casa, olhar, olha, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso, e esse fruto do Espírito é Deus quem dá para nós, olha, eu preciso ser mais benigno, ser mais benevolente, eu preciso ter mais bondade, eu preciso ter mais fé, eu preciso ter mais mansidão, e você vai ajustando, você vai olhando. E quando nós olhamos para este homem, Noé, se ele andava com Deus, ele tinha muito bem desenvolvido todas essas características do fruto do Espírito. Mas não somente isso, no versículo que nós lemos, o versículo de número 13, nós vamos perceber que não somente Noé andava com Deus, mas no versículo 13, o andar com Deus também nos dá algumas recompensas. Nós temos algumas vantagens de andar com Deus, não somente a salvação por si, mas algumas outras vantagens também. Versículo 13 vai dizer que Deus disse para Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que a desfarei com a terra. O que nós entendemos sobre isso? É que Deus estava falando de algo que ainda iria acontecer. Deus estava falando para Noé: olha, vai acontecer isso, então tu te prepara, tu começa eu vou fazer aqui, faze para ti uma arca e tal, algo que iria ainda acontecer, Deus já estava falando para Noé. E quando nós andamos com Deus, Deus começa a nos dar alguns sonhos, Deus começa, às vezes, mostrar para nós algumas coisas que para o homem natural ele não sabe, para o homem natural ele não conhece, mas nós conhecemos. Por quê? Porque Deus já entregou para nós, Deus já falou para nós: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você se prepara, e aí você percebe por que muitas pessoas são pegas são pegas de surpresa de algumas necessidades, de algumas coisas que acontecem na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes elas não estão andando com Deus. Porque quando nós andamos com Deus, quando nós temos relacionamento com Deus, Deus fala para nós: olha, vigia aqui, olha por ali, veja lá, olha a amizade aqui, porque Deus nos avisa, Deus nos alerta, porque Deus já está no futuro. Deus já está no teu dia de amanhã, e tu não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. E quando nós andamos com Deus, quando nós estamos em um relacionamento com Deus, Ele já nos mostra: olha, te prepara para isso, te prepara para aquilo. Eu estava já estas semanas, o pastor Carlinhos fez o convite na sexta-feira, eu estava em Joinville na sexta-feira, e eu sempre ando com a Bíblia na mala, já abri a Bíblia e já comecei: Jesus, o que eu vou falar? Assim, é sempre agonia, sempre. E eu assim: Jesus, o que eu vou dizer? Mas já estava com um sentimento: olha, te prepara, o pastor Carlinhos vai te convidar.
E quem é que falou isso? Não, ninguém falou isso. Mas o Espírito de Deus já vai trabalhando, e você precisa ser sensível ao Espírito Santo de Deus, tanto para coisas positivas, quanto para coisas negativas que talvez possa acontecer. Mas quem anda com Deus não é pego de surpresa. Quem anda com Deus, as coisas não acontecem por um acaso. Ele já sabe, ele já conhece, porque ele sabe que o seu Deus, ele é um Deus onipresente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, vai dizer: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Avisado das coisas que não se viam. Nunca havia chovido naquela época. Nunca havia, as pessoas não sabiam nem o que era a palavra chuva, acho que nem sabia, não existia nem a conotação, não existia nem a definição do que é chuva, o que é chuva. As pessoas não... E quando nós falamos nos dias de hoje sobre arrebatamento, o que é arrebatamento? O que Jesus vai voltar? Às vezes as pessoas dizem: não, mas isso aí é conversa, porque nunca aconteceu o arrebatamento. Não, isso aí é firula, isso aí é conversa dos crentes, porque isso nunca aconteceu. Pois é, Noé também falava, enquanto construía a arca: olha, vai vir chuva. Mas que chuva, Noé? Nunca aconteceu isso. Vai cair água do céu. Que cai água do céu? Na época não existia água cair do céu, era sempre o orvalho que regava a terra. Quando Noé começa a construir uma arca, um barco grande: que coisa é essa, Noé? Você está ficando louco. Pois é, eu até posso parecer louco para vocês, mas eu sei de quem eu ouvi a voz, eu sei de quem falou comigo. Aleluia. É interessante que, eu acho interessante sobre isso, o pastor Luciano Subirá, pastor conhecido de quase que de todos os irmãos, ele começou uma vez a fazer uma oração, porque a sua filha já estava com 17, 18, e ele começou a fazer uma oração para Deus, pedindo: Deus, eu quero saber quem vai ser o meu genro. E ele começou a orar a Deus: Deus, eu quero saber quem é meu genro, para saber se a família, né, como é que vai ser. E aí ele foi uma vez numa igreja ministrar, e aí ele estava no banco, e ele viu, não sei se estava cantando, não sei que estava no púlpito, e aí Deus falou: ó, aquilo lá vai ser o teu genro. Ele guardou aquilo para ele. Aí ele pegou, começou a se aproximar da família, assim, para entender como é que era uma família de pastores também. Passou algum tempo, ele foi convidado para pregar na mesma igreja. Só que naquela vez ele levou a filha dele. Na primeira vez ele tinha ido sozinho. Na segunda vez ele levou a filha. E aí a filha sentou do lado dele. E aí o moço estava no púlpito ministrando alguma coisa. E a filha dele do lado dele falou assim: ô pai, está vindo aquele menino? Aí ele sentou. Pois é, né? Ele é diferente. Parece que ele é diferente, né? Não sei. Pois é, filha. Não sabia ela ainda, mas ele já sabia que aquele ia ser o futuro genro dele. E passou um tempo, eles começaram a namorar, noivaram, casaram, e depois de casados, ele chegou e falou: olha, filha, deixa eu te dizer uma coisa, eu já sabia que esse seria o teu marido, antes mesmo de tu conhecer ele. Como isso, pai? Que isso? Deus me mostrou que seria ele. E por que tu não me contou? Não, eu só quero saber. Deus só me mostrou aquilo que iria acontecer. Eu não queria intervir nisso. Eu não preciso dar ajuda para Deus. Quando nós, aleluia, nós nos prostramos aos pés do Senhor Jesus e começamos a orar: Deus, eu preciso ver, Senhor. Você tem orado, aleluia, pelo seu filho, pelo emprego que o seu filho vai ter. Você tem orado, talvez pelo seu futuro genro, pela sua futura nora. Você tem orado, se preocupado com isso, porque Deus é um Deus que sabe do dia de amanhã. E se você ora, se você pede a Deus, eu tenho certeza que Deus realiza desejos do seu coração. Vamos seguindo. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Aqui nós vemos escancarado para todos nós o plano da salvação. Quando Deus entrega para Noé esta mensagem, e Noé começa a compartilhar isso com a sua família, nós vamos perceber aqui que Deus tinha um plano de salvação, não somente para ele, mas também para a família dele.
não somente para ele, mas também para a família dele, porque no versículo 18 nós vamos perceber, quando Deus fala, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca. Ele sozinho? Não. O plano da salvação não é somente para o cônjuge. O plano da salvação não é somente para a esposa. O plano da salvação não é somente para os filhos. O plano da salvação é para toda a família, é para toda a tua casa, é para toda a tua família. O plano que Deus entregou para Noé, não apenas a vida dele que estava dentro desse plano, mas também a sua família. Deus, ele se alegra quando as famílias, num domingo à noite de chuva, de frio, em vez de ficar em casa assistindo filme, comendo pipoca, fazendo qualquer outra coisa, essa família decide se arrumar, banhar-se, vestir uma boa roupa, se agasalhar e sair da sua casa, não para ir no cinema, não para ir no shopping, não para ir em qualquer outro lugar para comer um lanche, não. Essa família decide sair da sua casa num domingo à noite para vir para a casa do Senhor, para chegar aqui e ver os seus filhos adorando ao Senhor, para chegar aqui e ver a sua esposa adorando ao Senhor. Oh, que maravilha é, meus irmãos, é quando nós saímos de nossas casas com a nossa família, aleluia, com a decisão no coração de estar com os filhos no banco do carro, a parte de trás, a sua esposa à sua direita, e você guiando o carro, aleluia. Pode acontecer qualquer coisa no caminho até aqui, mas a decisão maior foi de ir para adorar ao Senhor Jesus. A decisão maior foi sair da sua casa e vir para adorar a Ele, para exaltar a Ele, porque Ele reconhece que a sua família não é nada se não tiver Jesus no centro. Ele reconhece que a sua família, ela é dependente da presença de Deus, aleluia. O plano de salvação não é somente para você, não pode haver egoísmo. Se você talvez, pode ser que aconteça de você estar aqui, mas o seu filho não está aqui com você, e você dizer, olha, mas o importante é se a salvação é individual, o meu filho não quer Jesus, o problema é dele. Não, você tem que orar pelo seu filho. Quando que eu tenho que orar? Qual o tempo? Enquanto você não vê ele aqui dentro da igreja, nunca pare de orar, e depois que ele estiver aqui dentro, continue orando, aleluia. Ore pela sua família, ore pela sua casa, não deixe de orar pelos seus, mesmo que talvez hoje esteja só você, os seus filhos não estão aqui, ou talvez esteja só você, o seu cônjuge ou a sua esposa não está. Continue em oração, continue clamando, porque a porta da salvação, ela ainda está aberta, aleluia. A porta da salvação, ela ainda está aberta. Enquanto tiver tempo, clame ao Senhor, e eu tenho certeza que Deus, aleluia, ouvirá o teu clamor, Deus ouvirá a tua angústia, a tua lágrima, e você vai ver aqui, na presença de Deus, a tua família completa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Contigo estabelecerei a minha aliança. E eu acho interessante que o verbo entrar aqui, ele começa a sofrer esse entrar na arca, ele começa a sofrer as suas variações. No versículo 18, Deus está falando para Noé construir a arca, e entrarás na arca. No capítulo 7, no primeiro versículo, nós lemos que depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Entra. Então aqui a arca já estava pronta. Agora é interessante que esse processo de construção da arca, cerca de 100, 120 anos, mais ou menos, né? Se nós formos olhar aqui pelo versículo de número 6, quando fala que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio, e nós olharmos lá para o capítulo de número 5,
E o versículo 32 fala que Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé, os seus filhos. 100 anos de intervalo entre o nascimento dos filhos até eles estarem no dilúvio, na arca, dentro da arca. 100 anos aproximadamente entre o nascimento dos filhos. Então os filhos talvez começaram pequenos, e depois eles cresceram, e depois eles se desenvolveram, eles casaram. E eu achei interessante porque a Bíblia ela não vai mencionar como foi a construção da arca, só fala as medidas, o tamanho, enfim, eu não quero entrar nesse detalhe aqui. Mas essa jornada, esse período de 100 anos, eu acho interessante que quando Deus entrega para Noé o projeto da arca e fala para Noé, olha Noé, é para te entrar tu e a tua casa. No final do projeto, quando tudo estava concluído, entrou Noé e entrou a casa dele, entrou a família dele, toda a sua casa e a sua família entraram na arca, e não somente os seus filhos, mas também as suas noras também entraram, todos eles na arca. Nesse período de tempo de construção da arca, nenhum filho se perdeu. Nesse período de tempo de construção da arca, a sua esposa não blasfemou, a sua esposa não abandonou o projeto. Nesse período de construção da arca, estava toda a sua família, quando Deus entregou a mensagem para Noé, de começar a construir a arca. Quando a arca estava pronta, toda a família entrou, toda a família estava lá dentro. E quando nós olhamos para esse processo, em que a Bíblia não menciona como é que foi o primeiro dia, como é que foi o segundo dia, como é que foi o primeiro ano, como é que foi o segundo ano. Mas imagine você, um homem, chegar em casa e falar, olha, vai acontecer isso, Deus falou que vai descer do céu chuva, vai acontecer um grande dilúvio, vai acabar com tudo, e Deus mandou construir um barco, e o barco é enorme, e é para colocar todos os animais dentro, e você conhece a história. Agora perceba, Deus entrega a mensagem para Noé, mas Deus não entrega a mensagem para a esposa de Noé, Deus não entrega a mensagem para os filhos de Noé. Quem entrega esta mensagem é o próprio Noé. E aí nós vamos perceber algumas características que estão aqui no texto, apesar de não explícito, mas por trás deles. Primeiro, relacionamento familiar. Quando Noé chegou em casa, todos talvez trabalharam na construção dessa arca. Esse relacionamento que talvez a sua esposa num dia estaria mais cansada, mas a fé de Noé estava bem fortalecida. Talvez os seus filhos estavam cansados, mas a fé do casal estava bem fortalecida. E nós vamos perceber que o mais importante de tudo é sempre ter, em primeiro lugar, um bom relacionamento em casa, um bom relacionamento com os filhos, um bom relacionamento com a esposa, porque não tem como você dizer que é de Deus e você não poder ter um relacionamento amoroso, um relacionamento saudável dentro da sua casa. Você fala que, olha, eu sou de Deus, a minha vida é de Deus, mas dentro da sua casa você não é condizente com aquilo que você diz que é. Você precisa ter esse relacionamento familiar, você precisa ter isso muito bem, aleluia, desenvolvido dentro da sua casa, para que a sua família, quando você fala, olha, Deus está nos direcionando para algo, a sua família como um todo, ela possa assumir o mesmo propósito e a mesma direção e caminhar para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo. Mas isso só acontece quando eu desenvolvo muito bem esse relacionamento. Segundo ponto, lá em Cantares, capítulo de número 8, versículo 8, o versículo vai dizer, nós temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios, ela é pequena, que faremos a essa nossa irmã no dia que dela se falar, ou quando ela crescer, o que nós vamos dizer sobre ela, e como vamos apresentar ela para um esposo. O versículo 9 vai dizer, se ela for um muro, nós edificaremos sobre ela um palácio de prata, e se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Aleluia. O que quer dizer? Por que fala sobre edificar um muro? O muro fala sobre limites. E quando nós olhamos para a família de Noé, nós começamos a perceber e percebemos isso, que ele edificou em volta da sua família um muro.
Porque enquanto ele construía a arca, tinha o povo ímpio. Enquanto ele construía a arca, tinha um povo que estava zombando talvez da vida dele, da sua família. E como ele construiu esse muro, ele não permitiu, aleluia, que os zombadores, talvez se chegassem até ele, ele certamente ele diria que não. Mas talvez esses zombadores chegariam nos seus filhos. Mas como ele estabeleceu um muro, aleluia, mesmo que essas pessoas quisessem fazer com que os seus filhos deturpassem a fé do seu pai, eles não conseguiram, porque Noé estabeleceu um muro. E a nossa vida também tem que ser assim, a nossa família também tem que ser dessa mesma forma. Nós precisamos estabelecer um muro ao nosso redor, ao redor da nossa família. Ideologia de gênero, aqui não, aleluia, qualquer coisa desse mundo que não agrada a Deus, aqui na minha família, não. A minha família, ela vai servir ao Senhor Jesus. A minha família, ela vai adorar ao Senhor Jesus. Aqui não. É um muro. É um muro. Mas, concluindo, Deus, Ele tem um plano de salvação, não somente para mim, não somente para minha casa, mas também para toda a sua família. Em Mateus 24, versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Nunca foi tão notório. Nós percebemos que as pessoas estão despercebidas, estão aleatórias, andando de um lado para o outro, correndo de qualquer coisa, mas nós vivemos com certeza no nosso coração que o Senhor Jesus, Ele está às portas, que o Senhor Jesus, Ele está se aproximando, Ele está chegando, e mais do que nunca, nós também precisamos ter estas mesmas convicções que Noé tinha. Aleluia, Jesus vai voltar, Jesus vai chegar, Ele prometeu, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Enquanto ainda não chegou o tempo, é necessário eu trazer a minha família para a igreja, é necessário, aleluia, eu estar alicerçado, aleluia, na rocha que é Cristo Jesus. Enquanto Jesus não veio, aleluia, eu preciso estar orando pela minha família. Enquanto Jesus não veio, eu preciso estar intercedendo, porque depois que Jesus vier, e talvez eu não quero ficar, mas se eu ficar, as lágrimas vão ser de muita dor. Mas enquanto Jesus ainda não veio, a porta da salvação ainda está aberta. Enquanto Jesus ainda não veio, eu vou continuar orando pelo meu filho. Enquanto Jesus ainda não veio, eu vou continuar orando pela minha filha, intercedendo pela minha casa, aleluia, porque eu quero que a minha família esteja no grande dia em que eu vou me encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Eu quero estar com a minha família no momento em que eu dizer, no momento que eu ver o Senhor Jesus, eu vou estar ao lado da minha esposa, eu vou estar ao lado dos meus filhos, aleluia, e para sempre nós estaremos com o Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar pelas famílias nessa noite, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você chegou aqui, talvez preocupado, talvez preocupada com alguma coisa, mas eu vim te dizer uma coisa: o meu Deus, Ele ainda é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e continuará sendo o mesmo eternamente. Se Jesus curou no passado, Jesus também cura no presente. Se Jesus transformou vidas no passado, Ele também transforma vidas no presente. Se Jesus salvou famílias no passado, Ele também salva famílias no presente. Você que deseja vir com a sua família à frente, nós estaremos orando por você, aleluia. E o inimigo, ele que se atreva de fazer alguma coisa, porque Deus é que constituiu a família, e é Ele quem protege.
protege, é Ele quem guarda, é Ele quem faz. Aleluia, o conjunto estará adorando ao Senhor. Se você puder sair do seu lugar e ao lado da sua esposa, ao lado do seu esposo, e comece a orar por ele nessa noite, comece a orar por ela nessa noite. Faça isso, sai do seu lugar. Se você quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Apresente ao Senhor as tuas ansiedades. Apresente ao Senhor os teus projetos. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Ore pela tua casa, ore pela tua família. Ore pela tua casa, ore pela tua família. Vamos orar, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor Jesus, pelas famílias desta igreja. Nós oramos, Senhor Jesus, por cada família, por cada casa, por cada lar, Senhor. Espírito Santo, que a tua boa mão, Senhor Jesus, esteja sempre estendida, renovando, Senhor, a convicção de que o Senhor Jesus ainda vai voltar, renovando, Senhor Jesus, a convicção de que o Senhor prometeu que iria voltar para buscar, Senhor, a tua igreja, para buscar, Senhor, a nossa família. E assim como Noé, Senhor, entrou na arca com a sua família, que nós também com a nossa família possamos entrar, Senhor, nas mansões celestiais. Pai querido, te abençoa, Senhor, a cada família, renova as forças, renova cada casa, renova cada lar, Senhor, nessa noite, e nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Palavra do céu aos nossos corações, às nossas famílias. Que Deus abençoe o presbítero irmão Rafael, bênção de Deus. Meus irmãos, só justificando a ausência do presbítero irmão Eduardo Belina, que ele tinha marcado uma viagem, e já que o irmão Pedro também está pregando fora. Alguns obreiros, né? Mais de 6 obreiros. É uma bênção de Deus. Rapidamente, irmãos, eu deixei para o final. Vocês sabem que
sábado agora, nós vamos ter o primeiro avivamento, setor de número 6, o Aviva setor 6 está aí, estamos divulgando nos grupos, e a gente gostaria, né, que sábado você chegasse cedo para pegar lugar, irmãos. Por quê, pastor? Porque nós queremos ver o povo todo aqui. Por quê? Semana que vem, eu não sei qual é o departamento que ia começar a escala de oração. Semana que vem é para toda a igreja vir orar aqui, irmãos. Amanhã é a noite do clamor. Terça-feira, depois do culto, nós vamos ter oração aqui. Então, todos os departamentos estão convocados aqui para nós orar, para Deus abençoar esse trabalho. Por quê? Porque queremos ganhar almas para o Senhor Jesus. Vamos fazer o evangelismo no sábado, às 10 da manhã. Depois, no domingo, vamos falar ali com o dono do mercado, que é o cunhado do irmão Rui, né? Para deixar ali uns cartazes ali, não fazer muito movimento, e vamos entregar um convite ali, porque eu estava fazendo uma pesquisa ali, entra bastante gente no domingo ali, das 10 horas da manhã em diante. Então nós vamos fazer evangelismo no sábado e no domingo, e eu quero que você que pegou ali aquele convite que fizemos aí, né, a Letícia fez ali, está lá o convite, acho que não está o convite, não está, né? Convidando aí para estar na igreja. Então, quero que os irmãos nos ajudem, e nós vamos fazer essa campanha de oração, jejuar. Quem é que pode jejuar aqui até de segunda a sexta-feira? E você escolhe o horário ali, pode ser numa segunda, pode ser numa terça, ou pode ser de segunda a sexta. Alguém pode nos ajudar em oração aqui? Pastor, eu vou jejuar só na quarta, eu vou jejuar só na quinta, eu vou jejuar só no sábado, eu vou jejuar só amanhã. Então levante a mão, quem pode jejuar essa semana aí? Isso, vamos jejuar em prol das almas desse trabalho. Pastor Sérgio vai estar ministrando, Deus usa ele poderosamente. Bruno e Damares cantando domingo, o nosso conjunto Melodia de Sião vai estar aqui no sábado, vai ser bênção de Deus. E o culto vai iniciar às 19 horas, irmãos, 19 horas em ponto. Então, 18h15, aí já começa a vir para a igreja, porque vai faltar lugar aí, nós queremos crer. Pastor, vai faltar lugar? Vai, por quê? Porque nós queremos bastante pessoas não crentes. E só vai entrar na igreja aqui, só vai entrar se você convidar uma pessoa, porque daí eu vou perguntar, convidou alguém? Não, pastor, e daí você vai falar a verdade. Pastor, eu não convidei, esqueci. Aí vai falar a verdade, porque o crente tem que falar a verdade. Então é compromisso seu trazer alguém no sábado e no domingo, porque se eu estou calculando aqui, hoje deve ter 180 pessoas aqui, a 200, se vocês trazerem uma pessoa já dá 400, aí nós temos que botar cadeira. Então é lógica a minha matemática, e ninguém pode sair para shopping no sábado, nada, é nós todos aqui. Quantos podem dizer amém? Bênção de Deus. E no mês de setembro aí nós temos o nosso estudo bíblico, aí vai ser 4 terça-feiras de estudo bíblico, aí já estamos marcando os temas aí, os pregadores, e vai ser bênção de Deus. Os nossos Haddades estiveram se formando, ontem foi uma